Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like maroto aí para fortalecer o canal, porque esse exercício vai ser chato, tá bom? Então vamos lá. A reação de um alceno com ozônio, então seria uma ozonólise, formaria ou dois aldeídos, ou duas cetonas, ou um aldeído e uma cetona. Tá? Seguido da reação do produto formado com água, produz aldeídos ou cetonas ou misturas desses compostos. Maravilha! Porém, na presença de excesso de peróxido de hidrogênio, H2O2, os aldeídos são oxidados a ácido carboxílicos ou a CO2, dependendo da posição da dupla ligação na molécula do alceno. Então, nós temos que analisar o que ele está falando aqui? Uma oxidação enérgica já direto. Por quê? A oxidação enérgica vai formar um ácido carboxílico, ou cetonas, ou a mistura dos dois. E detalhe, já vou avisando a partir de agora. Se nós tivermos um carbono primário, ou seja, da dupla ligação, que é o que ele fala aqui, ó, dependendo da posição da dupla ligação, forma-se CO2. Como temos aqui, ó, tá vendo? Nós temos um alceno, tá vendo, ó? Carbono de uma ponta, carbono primário, esse carbono é secundário, porque esse carbono se liga a esse carbono e esse carbono se liga a esse carbono. Tá vendo que esse carbono aqui, da dupla ligação, ele é carbono primário? Então, numa oxidação enérgica, ele forma CO2. Ele tá formando CO2. Tá legal? E o ácido carboxílico, porque é um carbono secundário. Então, pensa, na oxidação enérgica, carbono primário, CO2. Vai formar ó, CH2 e a dupla dele, tá? Carbono secundário, ácido carboxílico. Carbono terciário, cetona, tá bom? Tá vendo aqui, ó, que nós temos o outro composto, tá? Nós temos aqui o but2-eno, tá? Que na B ele vai pedir pra gente fazer a análise disso daqui, mas só pra gente ter uma noção. Tá vendo, ó, carbono primário aqui na ponta e aqui na ponta. Mas os carbonos que estão realizando a dupla ligação são esses daqui, ó, não é esse e ambos são secundários. Esse carbono se liga aqui e com o carbono que está fazendo a dupla ligação. Esse carbono ao que está fazendo dupla ligação e esse carbono aqui. Por isso que ele vai formar o quê? Dois ácidos carboxílicos. Tá? Então, eu vou ter 2 mols de ácido etanóico aqui nesse caso. Tá certo? Então a gente tem que ficar muito ligado com isso, tá bom, pessoal? Então tá falando aqui, ó. Determinado hidrocarboneto insaturado foi submetido ao tratamento acima descrito. Então vamos pensar em oxidação enérgica. Beleza? Formando-se os produtos a seguir na proporção em mols de 1 para 1 para 1. Ou seja, nós temos 1 mol dessa encrenca aqui, um CO2, opa, então nós temos um carbono primário que tem a dupla ligação, tá? Por causa desse CO2, ele colocou numa ordem diferente, isso pode acabar confundindo a gente. Mas estamos aqui para resolver. E o ácido propanóico? Ele vai perguntar o que aqui, ó? A. Escreva a fórmula estrutural do hidrocarboneto insaturado que originou os 3 produtos acima, esses 3 produtos. Pessoal, então, vamos fazer a A, depois a gente se preocupa com a B. Porque uma é distinta da outra. Então, vamos aqui, ó. A. Tá vendo que eu tenho um CO2? Eu vou até colocar um CO2. Aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo para dar espaço. Mais 1 mol de CO2. Ou seja, nós teremos o carbono primário aqui. Tá? Nós teremos exatamente esse CH2 aqui na frente, porque na presença de peróxido de hidrogênio, o aldeído vai se oxidando. Agora, pessoal, eu vou escrever essa estrutura gigantesca aqui, ó. Tá vendo que eu inverti? Na hora que eu inverti, a gente vai entender o porquê melhor ainda. Eu vou escrever essa estrutura e o ácido propanóico. Então aqui, pessoal, nós temos o que, ó? Dupla OH. Que é o nosso ácido, tá? Não nos interessa aqui nesse caso que ele não está falando. Olha lá, ó. CH2, CH2, CH2 e são 3 CH2 mais, aqui, ó, C, dupla O,
OH. Essa é a estrutura do meu outro composto. E o ácido propanóico, pessoal? Ácido propanóico é o quê? É um ácido que tem 3 carbonos. Então, ó, vou escrever aqui, ó. CH2 e CH3. Calma que eu já vou escrever a função, tá bom? Então, nós temos a função aqui, ó. OH. A gente tem que pensar ele como oxidação enérgica, tá bom? O que vai acontecer aqui, pessoal? Vou até escrever pequenininho aqui a seta para que nos dê espaço. O que a gente tem que ter essa noção agora, tá? Tá vendo que quando eu tenho um carbono primário na dupla ligação, né? E forma CO2, então a gente tem que ter essa noção. Tá? Por isso que eu coloquei o CO2 aqui na frente. Porque eu vou ter esse CH2 aqui, exatamente aqui. O que vai acontecer, pessoal? Os oxigênios das funções vão sumir, porque a gente tem que voltar, tá vendo? Ele quer saber a fórmula do hidrocarboneto insaturado. E o nome? Ele tá pedindo nome? Não, mas a gente vai dar um nome também. O que acontece aqui, pessoal? Então a gente tem que ver o quê? Aqui, eu vou até escrever de verde, ó. Essas ligações serão quebradas. E os oxigênios do OH também sumirão. Detalhe. E aqui ele vai se transformar em CH2. Vou até deixar aqui de verde para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Esse hidrogênio vai ficar ligado a esse carbono, esse hidrogênio a esse carbono e esse hidrogênio a esse carbono. Tá legal? Então, eles continuarão aqui. O que a gente tem que entender, pessoal? Tá vendo que essa dupla ligação com os oxigênios, elas vão entrar onde? Ela vai entrar, ó, essa dupla ligação vai entrar exatamente nesse CH2 aqui, ó. Certo? Que esse hidrogênio vai fazer a ligação. Porque ele fala aqui, ó. Porém, na presença de excesso de peróxido de hidrogênio, os aldeídos são oxidados a ácido carboxílicos. Tá? Como eu sei que tem um CO2, então eu tenho um carbono primário. Então vamos escrevendo que eu vou explicando aqui, ó. Nós teremos, ó, H2. Vou até escrever aqui, ó. H2C. Olha onde vem a dupla ligação, ó. Tá vendo? Esse é o meu carbono primário. Tá legal? Aí ele vem, ó. Esse oxigênio some, lembrando que a gente está fazendo o inverso, tá? Esse carbono, a dupla ligação, né? O oxigênio some e esse oxigênio também. Então eu tenho aqui, ó, vou colocar o hidrogênio aqui para baixo. Ó, tá vendo o hidrogênio do OH? Aqui, ó. Aqui eu posso até fazer um pouco menor, né, para ter espaço. CH2, CH2, CH2. Nós temos 3CH2. E nós temos mais um carbono aqui e um hidrogênio aqui para baixo, certo? Olha aqui onde está a outra dupla ligação. Tá aqui, ó. Então nós temos, ó, a dupla ligação. E nós teremos esse restante aqui, ó, do ácido propanóico. CH2, CH3. Nossa, Bruno, como é chato. Sim, extremamente chato. Tá? Porque, ó, esse carbono é um carbono secundário, por isso que formou a ponta de um ácido. Esse carbono também é secundário, por isso que formou um ácido. E esse carbono formou um ácido porque ele também é secundário. Se fosse qualquer um desses carbonos que tem na dupla ligação, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu tivesse um carbono aqui, ele seria uma acetona. Tá? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Através disso daqui, pessoal, eu sei, FUVEST, e só isso aqui gera uma interpretação chata, tá? Mas tá vendo que a gente voltou ao que era antes? Então, ó, só se a gente imaginar, oxidação enérgica quebra as duplas ligações. Lembre-se, oxidação enérgica e ozonólise, ele quebra a dupla ligação. Eu formo compostos, eu quebro. Eu formo um composto para cá e um para cá. Se eu tenho mais duplas ligações, ele vai quebrando, tá? Então, ó, quebrei. Tem um carbono primário aqui, CO2.
tem um carbono secundário, ácido carboxílico. Tá vendo que a outra ponta aqui, ó, nessa outra ligação aqui, também vai sofrer oxidação enérgica aqui. Tá legal? E agora, como que vai ser o nome dessa encrenca? Super simples. Então vamos contar a quantidade de carbonos, ó. Tá vendo que tá até em cadeia reta? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 carbonos. Eu tenho duas ligações duplas. Então, como que vai ser o nome dele? Nona. Deixa eu escrever um pouquinho melhor aqui, ó. Nona. Eu tenho que especificar onde estão as minhas duplas ligações. Está no carbono 1, né? Se inicia, onde inicia. Carbono 1. Aí, ó. 1. Então, eu tenho no carbono 1. Vamos até escrever aqui, ó. E em qual outro carbono? Ó? 2, 3, 4, 5, 6. Então, nona, 1,6 dieno. Ele não pediu o nome, só pediu a estrutura. Então, a estrutura está exatamente isso daqui. Entenderam? Sim, eu sei, chato. Por isso que eu já falei, já vale o like, né? B, vamos resolver a B aqui em cima, para dar espaço. Ufa! Dentre os isômeros de cadeia aberta de fórmula molecular C4H8, então é um alceno, tá? Um alceno, aquela fórmula genérica que nós temos aqui, ó. Alceno CnH2n, tá bom? Mostre os que não podem ser distinguidos um do outro pelo tratamento acima descrito. Esse tratamento aqui. Então, a gente vai analisar essas duas estruturas. O que que ele fala aqui, ó? Mostre o que não pode ser distinguido. Ou seja, formará a mesma substância. Tá vendo que dentre esses dois aqui, pessoal, nesse alceno aqui, o primeiro, ele tem, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então, não se enquadra no C4, porque eu tenho que ter 4 carbonos, tá? Tá vendo que esse segundo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 4, 5, 8 hidrogênios. Tá vendo que ele forma aqui, ó, 2 ácidos carboxílicos, 2 ácidos etanóicos, porque ele vai ficar exatamente assim, tá, pessoal? Ó, só pra gente ter uma noção. Tá vendo que eu tenho, ó, H3. Vamos escrever ele estruturalmente. Aqui eu tenho a dupla ligação, ó. C. Eu tô esquecendo do hidrogênio. Aqui. CH. A dupla ligação CH3. Tá bom? Quando ele sofre uma oxidação enérgica, pessoal, o que que acontece? Me quebra essa ligação dupla. Quebrando essa minha ligação dupla, então, ó, coloco a setinha para cá e a setinha para cá. Tá vendo que eu não tenho nessa estrutura, eu não vou ter o quê? Carbono primário. Tá vendo que esse carbono que está fazendo a dupla ligação, ele é secundário, ó, tanto aqui quanto aqui? Então vai formar o quê, ó? Eu vou formar essa estrutura, H3C, C dupla OH, enérgica, não podemos esquecer disso, tá legal? Mas a estrutura que nós temos aqui, ó. Tá vendo que nós formamos 2 ácidos etanóicos aqui. Tá legal? E ele quer saber o quê? Dentre os isômeros de cadeia aberta, só pode ser esse segundo, que é o but2eno. Porque se a gente for escrever, pessoal, a estrutura, porque ele está fazendo os isômeros. Os isômeros aqui é cis e trans, tá? Porque a estrutura dele aqui, a gente pode... Continuação da B aqui, né? Ó. A gente pode escrever ele dessa forma, não podemos? Dupla ligação, C. Ó o isômero aqui, ó. Cis ou trans. Então, a gente pode escrever aqui, ó.
Vai escrever de azul para mudar? Cis e trans but 2N. Tá legal? Por quê? Lembra, cis e trans. Tá vendo que eu tenho os radicais? Eu tenho hidrogênio aqui em cima e o radical metil aqui embaixo. Cis na mesma posição, embaixo ou em cima. Na hora que eu inverto, ó, metil e hidrogênio. Pronto. Só isso. Só isso. Tá certo, pessoal? Um exercício também que demandou tempo, porque não é tão simples assim, né? Que a gente não pode falar de qualquer jeito. Então a gente fez a reação deles e eu expliquei bem o passo a passo aqui. Tá legal, pessoal? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. É muito importante que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag oxidação e ozonólise, para saber se você chegou aqui. E eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, mas muito importante. Tá legal? O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu também convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!